Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o episódio 12 da terceira temporada de Tate no Yusha. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo. O anime começa com Naofumi bebendo junto com a Sadi, a Raphtalia e o Gaelion. E bom, vemos que a Raphtalia já tombou na cana, ela é fraquinha pra bebida, tadinha. O Gaelion diz que vai tirar uma soneca e o Naofumi fala pra Sadi que vai conseguir aprender o caminho das Veias do Dragão, naquele lugar que ela levou eles. E bom, vemos o treinamento deles de mais cedo, com o dragão e a Sadi dando um esporrão no Naofumi sobre essa parada da magia que ele não tava conseguindo usar direito. Eles continuam conversando e a Raphtalia continua apagada, tadinha. A Sadi do nada levanta a bola pro Naofumi perguntando sobre o que ele sentia em relação a Raphtalia. O Naofumi devolve pergunta falando pra ela qual era a relação da Sadi com a Raphtalia antes deles se conhecerem. E ela diz que os pais da Raphtalia foram que deram sentido à vida dela e já brinca dizendo que aprova o casamento do Naofumi com a Raphtalia. Ele diz que pensa nela mais como uma filha e a Raphtalia acorda ainda meio grog da cachaça no meio desse papo todo. E bom, ela encara o Naofumi com essa cara fofinha e ele sorri de volta pra ela. E o anime corta pro pessoal reconstruindo e fortificando a vida do Naofumi para a próxima onda, que no caso seria a onda da Fênix, e vemos um pouco do Fo e da Atla treinando. E o Naofumi comenta que talvez seria melhor colocar uma bênção no pessoal, e o ferreiro chega e diz que trouxe algumas coisas para a vila. O Naofumi pega uma roupa e avalia ela para ver os status da roupa. Ele fica feliz e agradece o ferreiro, e entrega a roupa para Raphtalia e pede para ela ir lá vesti-la. O pessoal, ao ver a Raphtalia com a roupa, começa a elogiá-la, dizendo que a roupa ficou muito boa, e a Atla continua com aquele ciúminho dela bobo com qualquer um que se aproxima do Naofumi. O Naofumi vai cuidar das suas tarefas de gestão do vilarejo e começa a pensar que as coisas estão indo bem demais pra eles, e assim eles conseguiriam enfrentar a Fênix com um outro trio dos três patetas. A Sadi toma um susto ao ver as roupas da Raphtalia e fica falando pra ela tirar logo aquela roupa, num tom totalmente nervoso, e ainda dá um esporrão no Naofumi. Diz que as roupas que a Raphtalia estava usando significavam que ela estava pronta para suceder o trono daquele país, e do nada a casa que a Raphtalia estava explode e o pessoal fica sem entender nada. Alguns homens começam a atacar o vilarejo e o pessoal se posiciona pra batalha. Vemos diversos demi-humanos atacando a vila e o pessoal começa a lutar contra eles. O Naofumi fica pistola com a situação e vemos que os únicos ataques que são efetivos nesses caras são o da Atla e do Fo. O Naofumi deduz que eles são imunes aos ataques dos heróis e pede pra Raphtalia lançar uma magia junto com ele, baseada naquela parada de Veias do Dragão. Eles conseguem lançar uma ilusão forte o suficiente pra confundir o pessoal e conseguem tordoar e prender os atacantes. Os caras do nada começam a falar Allahu Akbar e se explodem. O Naofumi pede pra Sadi explicar o que diabos estava acontecendo e ela começa a desembuchar sobre a situação. Ela diz que a Raphtalia nasceu na família real do seu reino e que vestir aquelas roupas de sacerdotisa significava que ela queria ser imperatriz, pois só quem pode vestir esse tipo de roupa é a imperatriz, e seria como se ela estivesse declarando uma guerra, basicamente. Ela fala sobre o passado da Raphtalia, dizendo que o pai dela era da família real, mas que depois de se cansar das lutas pelo trono, ele abandonou a sua linhagem e foi se encontrar com a mãe da Raphtalia, e eles tiveram a Raphtalia. A Sadi diz que ela era uma guarda-costa deles, e que no dia da primeira onda, ela veio e não conseguiu salvar o pessoal, e por isso tem toda aquela história da Raphtalia ter perdido os pais na onda, assim, que eles sacrificaram pros monstros e tal, que a gente já sabe o que é mais ou menos, e isso no caso seria o restante da história. Aquela treinadora da vila entra e diz que a criança que se feriu no ataque de antes estava estável, e eles continuam a conversa sobre o reino. A Sadi diz que esse pessoal segue a Raphtalia antes mesmo dela ter nascido, e o Naofumi pistola pra caralho, dizendo que eles viram todo o sofrimento da Raphtalia e não fizeram porra nenhuma. E bom, a treinadora diz que no caso do reino, seria até melhor que a Raphtalia tivesse morrido pros planos desse pessoal. O Naofumi pistola mais ainda, dizendo que eles apenas querem matá-la, para que ela não reclame a sua posição, no caso de rainha, imperatriz. E bom, eles chegam à conclusão que é uma declaração de guerra ao grupo dos heróis, e que diz que eles têm que fazer alguma coisa para resolver isso. O Naofumi fala que primeiro vai tentar conversar com o país dela, e que se eles discordarem das suas decisões, ele vai esmagar o país inteiro, pois não dá pra tancar a Fênix e esse grupo ao mesmo tempo. O anime corta pro Fo e pra Atla treinando, e vemos que aquele rei lixo está observando eles, como de praxe. A Atla percebe e vai até ele conversar um pouco, e o anime corta pra rainha conversando com o Naofumi. Ela diz que ele pode deixar os preparativos da Fênix com o reino, e que isso é o mínimo que ela poderia fazer, já que o Naofumi conseguiu reunir os 4 heróis novamente. O Naofumi pergunta qual seria o caminho mais rápido para esse tal reino de Ketenlo, e a rainha diz que não sabe, e que não tem conexões com esse pessoal, pois eles cortaram todas as relações com o reino dela, mas ela disse que consegue arrumar um transporte para ele, mexendo alguns pauzinhos para isso. O anime volta pro Fo e pra
Atla conversando com o rei e vemos ele abalado, perguntando sobre a saúde da Atla. O Foal dá uma zoada nela e o rei pergunta se o Herói do Escudo tinha feito algo de mal pra eles, mas no caso ele pergunta chamando o Herói do Escudo de diabo do escudo, basicamente. Ela diz que o Naofumi salvou a vida dela e o Foal explica toda a situação pro rei, sobre ela tá doente, o Naofumi ter dado remédio, toda aquela coisa que nós vimos alguns episódios atrás. E bom, ele fica bem abalado ao ouvir isso, e quando percebe que o Naofumi está chegando, o rei se retira. A Atla pergunta se eles veriam ele de novo. O rei diz que eles veriam sim, e vemos os preparativos do Naofumi para ir ao reino. Ele diz que vai junto com a Windia e o Gaelion, e que quando chegar lá, ele vai abrir o TP pro pessoal ir junto. E bom, ele começa a pensar que faltam menos de 2 meses pra Fênix, e que ele não tem tempo para perder com essa história toda do reino, mas terá que dar um jeito, pois isso decidiria o destino da Raphtalia. E vemos a Melt e a Philo brincando um pouco, e Naofumi volta a pensar que ele vai fazer de tudo para proteger os seus companheiros. Naofumi diz que vai seguir esse caminho, mesmo que ele tenha que lutar contra o país inteiro, pois esse é o seu caminho, o caminho do Herói do Escudo. E o anime se encerra. Bom, pessoal, foi um episódio bem calmo, tirando daquele ataque que rolou, porém esse episódio já deixou um puta gancho do que vai se tratar o próximo marco da história. Eu achei bem cirúrgica essa pergunta da Sade sobre o que o Naofumi sente pela Raphtalia, e eu espero que isso seja um pontapé pro desenvolvimento romântico deles dois. Fora isso, o episódio se manteve numa qualidade mediana. Essa temporada, no geral, foi bem mediana, tirando alguns pontos bem altos, como a luta do dragão e umas outras coisinhas, mas foi uma temporada bem divertida de assistir. E bom, eu vou trazer também uma review sem spoilers pro canal, então fiquem ligados. E é isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem dar um like e se inscrever no canal, não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Considerem também dar uma olhada no Instagram e no TikTok do canal, onde eu posto vídeos curtos, memes e notícias no geral que eu não consigo postar no YouTube. E é isso, pessoal, obrigado por tudo e até a próxima. L, Psy, com Gru.